Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Comissão das 10 medidas contra a corrupção discute as propostas apresentadas com o setor de fiscalização. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai colocar em discussão uma nova reforma política após as eleições municipais. E você vai ver também. Bancada feminina no Congresso Nacional comemora os 10 anos da Lei Maria da Penha. Presença do responsável em reuniões de pais e mestres pode virar requisito para o Bolsa Família. E a lavagem de uniformes contaminados por produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente pode se tornar responsabilidade da empresa. A Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta das 10 medidas contra a corrupção, foi saber dos órgãos de fiscalização o que eles acham dessas mudanças. O chamado teste de integridade para servidores públicos foi, novamente, um dos principais temas discutidos. Segundo o relator da Comissão Especial, não existe nenhuma possibilidade de afrouxar o conteúdo da proposta. As 10 medidas se desdobram em 18 temas que estão contemplados no projeto de lei discutido pela comissão, mas elas podem ser resumidas em princípios. Os países que hoje estão no topo da lista dos mais transparentes, dos mais honestos, dos mais decentes, muitos deles no passado já foram países muito corruptos. O que fizeram para mudar? Mudaram a legislação, é o que nós estamos fazendo aqui. Investiram na conscientização da população. Em terceiro lugar, fortaleceram os institutos, as instituições que já têm a finalidade de fiscalizar e defender o erário. O representante do Vem Pra Rua explicou que o movimento participa da elaboração das medidas desde o início e afirmou que os movimentos sociais vão acompanhar de perto a tramitação do projeto. Nós vamos sim criar uma ferramenta que é o mapa das 10 medidas. Essa ferramenta vai conter o posicionamento de cada parlamentar em relação aos temas e como ele pretende votar e defender esses temas. Os outros 2 convidados da audiência pública eram representantes da Polícia Rodoviária Federal. Para eles, um dos temas que precisa ser modificado é o chamado teste de integridade. E isso tem uma razão, segundo o corregedor da corporação. Não pode ser obrigatório para uma categoria profissional e ser relativizado às demais. O representante dos sindicatos dos policiais rodoviários também criticou esse ponto do projeto. Assim como tem policial corrupto, tem médicos, advogados, profissionais liberais, servidores públicos e agentes públicos de toda a ordem. Só para o policial que é obrigatório? Não. Ou é obrigatório para todos, ou não é obrigatório para ninguém. TCU, CGU, servidores de diferentes órgãos que fiscalizam o dinheiro público. No geral, eles concordam com a proposta do Ministério Público, mas só no geral. São medidas para quem joga no ataque, né? No ataque. Todo mundo quer jogar no ataque, todo mundo quer fazer gol, todo mundo quer, né, ganhar espaço em mídia, e, enfim. Mas tem um aspecto do controle, né, que tem mais a ver com o jogo na zaga, na retranca. Uma necessidade de fortalecer toda uma rede de controle. Os tribunais de contas participam nos estados aí da rede de controle em cada unidade da federação. Então, não fortalecer só o Ministério Público e deixar os demais órgãos de controle em outro patamar, eu acredito que não seja a melhor saída. As críticas estão colocadas, mas vale lembrar que essas não são as primeiras. O próprio juiz Sérgio Moro, que julga a Lava Jato, quando aqui esteve, também sugeriu mudanças no texto. E é claro que cada um vai ter uma visão diferente sobre esse assunto. Essa é uma disputa legítima. O desafio dos deputados vai ser encontrar um ponto de equilíbrio. O que nós não queremos aqui é dizer que o Ministério Público é melhor do que o TCU ou que o TCU é melhor que os TCEs. Pelo contrário, eles se complementam. Eles devem trabalhar em conjunto, harmônicos. O jornal O Estado de São Paulo denunciou que haveria uma tentativa de afrouxar a proposta. O problema estaria na criminalização do chamado Caixa 2 de campanha. O relator, deputado Onyx Lorenzoni, não quer nem ouvir falar de acordão e promete: a criminalização do Caixa 2 fica.
qualquer acordão que se tente fazer, o primeiro a denunciar sou eu. Criminalizar o Caixa 2 é o jeito da gente limpar a política. Chega da política ser território de bandido, a política ser território de gente limpa. E a campanha para vereadores e prefeitos de todo o Brasil, que teve início na última terça-feira, será a menor em duração nos últimos 18 anos e também pode se tornar a mais barata. Pelo menos 15% dos deputados federais vão concorrer. O primeiro turno está marcado para domingo, dia 2 de outubro. Os gastos serão financiados exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. As campanhas estavam cada vez mais caras, os candidatos se transformando em produtos e se afastando do eleitor com suas propostas, então isso já não tinha mais sentido. E também empresas que naturalmente muito interessadas na vitória deste ou daquele candidato acabavam fazendo grandes contribuições e muitas delas a gente via que tinham recebido dinheiro de órgãos, de bancos de fomentos estatal. O tempo de campanha caiu de 90 para 45 dias. A propaganda no rádio e na TV também está menor. Passou de 45 dias para 35 dias, com 2 blocos diários de 10 minutos cada. Os partidos terão direito a 70 minutos diários de inserções, distribuídos entre candidatos a prefeito e vereadores. Vai reduzir o impacto que a TV tenha em relação às estratégias anteriores. Então isso força uma ação de rua mais intensa, uma ação de rede social mais intensa, uma estratégia também focada numa ação de comunicação de curto prazo. Eu diria assim, é como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Vai reduzir substancialmente o Caixa 2, que era uma prática usual, né? Acho que a maioria, quase que a integralidade das campanhas vão ser oficiais. Vai ensejar um custo menor. Os partidos com mais deputados federais vão ter direito a mais tempo de propaganda eleitoral. Em caso de debates, fica assegurada a participação de candidatos que pertençam a partidos políticos que tenham mais de 9 deputados federais. Um dos pontos que podem ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Os partidos que têm menos de 10 deputados na Câmara dos Deputados somente serão convidados pelas emissoras de rádio e TV. Isso me parece que é algo que preocupa bastante os partidos políticos que têm uma menor representatividade e que eventualmente ainda poderá ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal até o tempo dessa próxima eleição. Com o fim do financiamento empresarial e a redução do tempo de campanha, a internet pode se transformar no palanque principal na hora de pedir votos. O candidato e coligações podem criar sites, blogs e perfis nas redes sociais. Mas é proibido fazer propaganda e postagens usando perfis falsos ou anônimos. Também está proibido publicar conteúdo ofensivo e divulgar fatos mentirosos contra candidatos e partidos. Não serão permitidas propagandas pagas em sites de terceiros, doação, venda ou compra de cadastros com informações e e-mails de eleitores. As multas aplicadas a quem fizer propaganda irregular na internet variam de R$ 5.000 a R$ 30.000. E as regras valem tanto para candidatos como para eleitores. E também há propaganda, a repercussão criminal, né? Numa propaganda que seja, por exemplo, que acuse alguém de ter cometido um crime que não fez, né, que não praticou algum tipo de ofensa grave, ou a apuração de manifestações sabidamente inverídicas para prejudicar determinado candidato. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que após as eleições municipais deve colocar em discussão uma nova reforma política. O anúncio foi feito durante o lançamento do Sistema de Informações Eleitorais da Câmara, que reúne dados das eleições de 2010, 2012 e 2014 e vai estar disponível a todos os usuários do portal da Câmara. Veja na reportagem de Sandra Amaral. No Sistema de Informações Eleitorais, lançado pela Câmara dos Deputados, é possível levantar idade, sexo e etnia dos candidatos de forma cruzada com os locais das candidaturas, partidos e desempenho nas urnas.
um leque de dados que vai facilitar estudos e comparações das informações armazenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Criar ferramentas que permitissem entender esse mundo das eleições, né, e dotar o debate legislativo de parâmetros, né, para informar, para que o Congresso possa tomar decisões mais bem informadas. A gente quer agora, com o próximo passo, comparar as eleições de 2012 com as de 2016, né, com todas as mudanças que houve na legislação. O sistema de informações deve auxiliar uma provável reforma política. Durante o lançamento, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou o modelo de financiamento das eleições deste ano e disse que, após o pleito, deve colocar em discussão uma reforma política que promova mudanças no sistema eleitoral. Eu acho que a gente deve, após as eleições municipais, sim, ao meu ponto de vista. Tenho conversado também com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e tenho certeza que a gente pode, em conjunto, construir num outro momento, no momento de pós-eleição, que será uma eleição muito difícil, as condições para que o parlamento entenda que ele precisa, né, mudar o sistema eleitoral e tratar de forma mais clara como financiar. Se vai financiar com menos recursos, tem que se procurar um sistema que dê legitimidade, mas que também seja mais barato. Esse sistema que está aí, ele é muito caro. Qual é a minha crítica a essa decisão do Supremo, que depois foi confirmada pela Câmara dos Deputados? A minha crítica é que nós decidimos pela proibição do financiamento eleitoral sem mudar o sistema eleitoral. Portanto, é isso que eu tenho chamado um salto no escuro. Mas agora isso já está decidido, nós vamos para as eleições tal como está estabelecido e vamos fazer agora um balanço, um inventário logo depois das eleições para saber qual é o resultado, para que possamos então sugerir e discutir reformas. Além de auxiliar os deputados e senadores na elaboração de leis, o sistema facilita estudos e pesquisas. Qualquer pessoa pode acessar os dados. Basta entrar no portal da Câmara, www.câmara.leg.br. A Comissão de Constituição e Justiça vai debater na próxima terça-feira as propostas sobre o fim do foro privilegiado, que serve para que muitos ocupantes de cargos públicos tenham tratamento em processos na Justiça diferente dos cidadãos comuns. Atualmente, 10 propostas relacionadas ao tema estão em análise pelos parlamentares. Se prosperar a postulação desse grupo de combate à corrupção, nós não teremos mais ninguém com foro especial ou foro privilegiado. Tudo isso será extinto. Foi aprovada na comissão mista a medida provisória que substitui cargos de direção e assessoramento superiores do governo federal, os chamados DAS, por funções exclusivas de servidores públicos. Pela medida provisória aprovada, as funções comissionadas só poderão ser concedidas a servidores concursados que ocuparem postos de direção, chefia e assessoramento. Pelas regras atuais, os DAS são de livre nomeação e exoneração, sem a necessidade de concurso público. Não existem exigências para ocupar esses cargos e as nomeações são feitas por indicação dos titulares de cada órgão. Você já tem, dentro do quadro do serviço público, as pessoas preparadas para ocupar aqueles cargos. Não há necessidade nenhuma de trazer pessoas estranhas ao corpo funcional para exercer cargos de chefia, de direções, de coordenação. Com isso, você faz uma economia com o corte de mais de 10 mil cargos DAS, transformando isso em funções gratificadas, você vai fazer uma economia de aproximadamente 600 milhões de reais por ano. Não há prazo para que isso aconteça. Agora, a medida provisória com as novas regras precisa ser votada até 7 de outubro nos plenários da Câmara e do Senado para não perder a validade. O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, definiu os relatores de 4 processos instaurados no colegiado. O prazo para apresentação do parecer pela admissibilidade ou não vence em 31 de agosto. O relator do processo contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, é o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará. Bolsonaro é acusado pelo PV de quebra de decoro por apologia à tortura, na sessão da Câmara que autorizou a abertura do pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.
O processo contra o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, será relatado pelo deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas. O parlamentar é acusado de quebra de decoro pelo PSC, por ter supostamente associado nomes de deputados do partido ao atentado que resultou na morte de 50 pessoas em uma boate gay em Orlando, nos Estados Unidos. Já o relator designado para o processo contra o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, foi o deputado Sérgio Moraes, do PTB gaúcho. Bessa é acusado pelo PT de proferir em discurso no plenário da Câmara ofensas contra o partido. E para relatar a representação contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, o escolhido foi o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas. Costa é acusado pelo PT de quebra de decoro por ter ofendido o partido e seus filiados em reunião do Conselho de Ética que recomendou a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. Bancada feminina no Congresso Nacional comemora os 10 anos em vigor da Lei Maria da Penha. E a lavagem de uniformes contaminados por produtos nocivos pode virar responsabilidade da empresa. É só um instante. Tomou posse o novo secretário de Comunicação da Câmara, o deputado José Priante, do PMDB do Pará. Ele falou qual vai ser o foco dos veículos de comunicação da casa sob a direção dele. Trilhar aquilo que é o papel fundamental da secretaria, que é fazer a palavra institucional da Câmara dos Deputados. O palco dos grandes debates é o plenário, mas também a Câmara não funciona apenas no plenário. A Câmara funciona nas comissões, funciona nos debates, nas audiências públicas. A Lei Maria da Penha completou 10 anos este mês. Ao lembrar a data, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene, lançou um selo comemorativo e o portal do Observatório da Violência contra a Mulher, do Instituto Data Senado. A farmacêutica, que chegou a processar o governo brasileiro por ser omisso diante da violência que sofreu, agora pode até ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz. O Congresso Nacional se iluminou. A cor laranja marca as comemorações dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Na sessão solene do Congresso que homenageou a data, a mulher que deu nome à lei disse que ainda espera pelo fim da omissão do poder público diante dos números da violência. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres é vítima de violência doméstica. Em muitas localidades deste país, que apresenta mais de 5.500 municípios, e que, diante da violência contra as mulheres, são omissos no que se refere à criação das políticas públicas necessárias para tirar do papel a Lei Maria da Penha. O que é o homem agressor? É aquele que não sabe tratar a sua mulher como uma pessoa humana. O homem agressor, ele foi criado dentro de um ambiente de violência e ele está reproduzindo a educação que ele teve na grande maioria dos casos. Outros números podem ser comemorados. 10 anos depois da aprovação pelo Congresso, a Lei Maria da Penha é a legislação mais conhecida da sociedade, segundo o Data Senado, que acompanha o desempenho das normas aprovadas no Legislativo Federal. A grande maioria das mulheres, 70%, diz que se sente mais protegida com a lei. O que nos faz comemorar é a certeza de que sem ela a quantidade de mortes de mulheres vitimadas pela violência doméstica continuaria sendo naturalizada, banalizada. O parlamento tem instâncias específicas para tratar do tema. Uma delas, criada em abril, é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, comissão permanente da Câmara. A deputada Érica Cocai falou sobre o resultado do trabalho até agora. Esta comissão assegurou, dentre outras iniciativas, o aporte de recursos no orçamento do próximo ano para transformarmos a Lei Maria da Penha em uma lei que seja parte do cotidiano da população brasileira. Durante a sessão, o parlamento apresentou novas iniciativas para fortalecer a lei.
entre elas um portal para reunir informações. Dados oficiais unificados sobre a violência doméstica ainda não existem no Brasil. Nós aprovamos aqui um projeto da minha autoria que criou o Observatório da Mulher contra a Violência, que vai ser implantado até novembro deste ano. E ali é justamente isso, coletar dados de forma oficial, com a ajuda de todas as secretarias municipais e estaduais de saúde, educação e segurança pública, para termos a base, quer dizer, a informação. Foi lançado também um concurso de vídeos de celular com duração de até 1 minuto, com o tema Superação da Violência contra a Mulher. É um vídeo curtinho, de 1 minuto, ou seja, para você relatar ou a situação de violência que você passou, que você viveu, ou que você superou, ou que você sabe que alguém fez, ou seja, usa a criatividade. O Senado e o governo do Distrito Federal vão apresentar ao Parlamento da Noruega a indicação do nome de Maria da Penha para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Estou colocando com a proposta do Senado e do governo de Brasília, especificamente da primeira-dama Márcia Helena Hollenberg, a indicação ao Comitê Nobel do Parlamento da Noruega, a indicação pelo Brasil do nome de Maria da Penha como Prêmio Nobel da Paz. Na semana que passou, o Congresso Nacional sediou o 13º Seminário LGBT, evento anual que reúne diferentes entidades, organizações, movimentos e ativistas da igualdade de direitos. Os participantes cobraram leis para combater a violência ainda crescente contra a população LGBT. O debate este ano abordou as várias formas de tratar a diversidade nos relacionamentos humanos. O deputado Jean Willis, um dos que solicitaram o evento, explicou que é grande a preocupação com o aumento dos movimentos de agressão e difamação com ou sem o uso das redes sociais. Nesse clima de polarização política e de crise política e de crise de representatividade, a comunidade LGBT é um alvo preferencial de ataques, de calúnias e difamação. O bullying é praticado largamente nas escolas, mas também o cyberbullying, né? As mulheres e as mulheres lésbicas são muito vítimas de difamação, de ataques, insultos, de propostas de estupro corretivo. Quase sempre as pessoas compartilham isso sem refletir. Então a gente pergunta, e se você for o próximo? A comunidade LGBT veio defender propostas em análise na Câmara. Uma delas garante o registro civil do transexual com o nome e a identidade de gênero que escolher. Segundo o presidente da UNA LGBT, entidade que defende os direitos de quem tem diferentes orientações sexuais, é importante também aprovar a criminalização da homofobia. Não dá para ser tratado como qualquer outro crime. É preciso que o delegado, a polícia civil e o judiciário caracterize isso como um crime de intolerância e de ódio a uma população. O que nós queremos é respeito, nós não queremos privilégio nenhum, nós queremos ser respeitados como qualquer outro. Aceitação, a gente sabe que é difícil por certos setores da sociedade, mas nós queremos ser cidadão completo. A comunidade LGBT também defende a proposta do Estatuto da Família do século XXI, que se contrapõe ao conceito de que apenas a união entre homem e mulher formaria uma família. A deputada Érica Cocai disse que é preciso questionar posturas que negam direitos e tornam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais pessoas invisíveis na sociedade. Como nós podemos permitir que haja uma educação democrática, se uma educação que discrimina e que expulsa das escolas as pessoas porque são como são? Então, portanto, políticas públicas são fundamentais. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou uma proposta que torna a participação dos pais em reuniões escolares um pré-requisito para o recebimento do Bolsa Família. O responsável que não comparecer pode ficar sem o benefício. Para receber o Bolsa Família, é exigido que os pais mantenham os filhos na escola. Se a família tiver uma criança sem estudar, o benefício é cancelado. E agora a Câmara analisa mais uma exigência a ser cumprida: a participação nas reuniões escolares. Se a regra virar lei, o responsável pela criança que não participar destes encontros poderá ter o benefício cancelado.
Mas as reuniões terão que ser marcadas em horários que não atrapalhem o trabalho dos pais. A deputada Flávia Moraes relatou o projeto na Comissão de Seguridade Social e Família, onde o texto foi aprovado. Ela defende que a educação não pode ser deixada apenas sob responsabilidade da escola. As famílias que são beneficiárias de programas de transferência de renda, geralmente não tiveram oportunidade de estudo. E isso muitas vezes se multiplica nas outras gerações. Então é importante que essa família que não teve condições de estudar, que ela tenha essa oportunidade, participando das reuniões escolares, de efetivamente participar da vida escolar do seu filho, criando para ele uma realidade diferente daquela que ele teve como a sua realidade de vida. O deputado Jorge Sola é contra a proposta. Ele defende que a participação dos pais seja estimulada com campanhas educativas e argumenta que, na ausência dos pais em reuniões escolares, a perda do benefício seria uma sanção exagerada. Imagine o trabalhador da construção civil, imagine quem trabalha como vigilante, muitas vezes em turnos noturnos. Isso é criar uma limitação. Isso tem como efeito colateral criar dificuldades e até a perda do acesso ao Bolsa Família para aquelas famílias que mais dificuldade têm em função de sua vida cotidiana, de seu trabalho. O texto já passou pelas comissões de Educação e de Seguridade Social e Família. Agora terá que ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Na Comissão de Educação, a matéria foi rejeitada. Já na Comissão de Seguridade Social e Família, o texto foi aprovado. Em caso de divergências como esta, o plenário da Câmara passa a ter que também analisar a matéria. Roupa suja se lava em casa? Nem todas, né? A Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou uma proposta que responsabiliza empresas pela lavagem dos uniformes usados por empregados que têm contato com produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Guilherme Alves é preparador e pintor de tinta automotiva, um produto que contém elementos tóxicos. Ele conta que o uniforme tem de ser lavado sem misturar com outras roupas. Mesmo assim, sobram restos de tinta. Falamos para ele sobre o projeto de lei que obriga as empresas a lavar os uniformes quando o trabalhador tem contato com produtos perigosos para a saúde e para o meio ambiente. Seria uma boa ideia, né? Essa questão de o patrão ter que se responsabilizar pelos nossos uniformes, ter que lavar, para que a gente não tenha que levar isso para dentro da nossa casa, né? O patrão do Guilherme, Thiago Cruz, pondera que a nova obrigação aumentaria os custos da empresa. Eu acho que é interessante a preocupação, mas se pensar na viabilidade econômica, se torna um pouco inviável, porque para a empresa se responsabilizar por mais essa despesa, vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. De acordo com o projeto de lei, as empresas poderiam realizar diretamente a lavagem dos uniformes ou contratar serviços de lavanderias. A relatora na Comissão de Seguridade Social, que aprovou a proposta, lembra que 3 estados já têm leis parecidas: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ela considera a regra importante para proteger não só o trabalhador, mas também a população em geral e o meio ambiente. Um uniforme que tem na sua roupa um trabalhador produtos nocivos à saúde, a dona de casa não tem os produtos necessários para fazer a higienização desse uniforme. Também nós não temos rede de esgoto adequada para que os produtos efetivamente possam ser destinados. O deputado Laércio Oliveira pediu que a proposta seja avaliada também pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Volto a trazer o exemplo do centro cirúrgico, já retém ali o uniforme, ele não deixa o uniforme sair, porque ele sabe das consequências disso. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!